Louvado seja o Senhor, amém? Queridos, podem sentar. Queria convidar as crianças para virem até a frente. Aqui da nossa igreja nós costumamos trazer uma palavra para as crianças antes da mensagem, que está de alguma forma relacionada com a mensagem. Eu quero confessar para vocês, é mais difícil me preparar para isso do que preparar um sermão para vocês. Vocês não deixaram nem lugar para o pastor? Deixa eu sentar aqui. Abre. Não, peraí, homem. Gente, oi, tudo bom? Eu vou ter até meus óculos, eu queria que vocês olhassem bem para a minha cara. Terei até meus óculos. Está todo mundo olhando para mim? Para o meu rosto, tá bem. Eu vou contar uma história. Quando eu era da idade de vocês, eu morava numa cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia, onde tinha uma usina. Meu pai trabalhava lá e a gente era muito amigo de uma família. E tinha um rapaz, um menino da minha idade, eu devia ter uns 6 anos de idade mais ou menos. E a gente brigava muito, talvez porque o nome dele era Calvino. Aí eu, naquela época, arminiano de nascimento, então brigava naturalmente com ele muito. Aí um dia ele ficou com raiva de mim, olhem para mim. Ele se abaixou, pegou uma pedra e jogou na minha cara. Cortou, saiu muito sangue. Vocês podem ver onde é que foi a cicatriz? Aqui, ó. Dá para ver? Tá vendo? Olha, eu tive que ir pro hospital, costurar meu nariz. Não façam isso em casa. Tá certo? Agora, imagine uma chuva de pedra. Uma chuva de pedra grande caindo do céu, quebrando tudo. Isso aconteceu há muitos anos atrás, na terra do Egito, quando Deus quis castigar um rei muito mau, que estava matando o povo dele, fazendo o que era errado e não queria obedecer à lei de Deus. O nosso Deus é muito bom, mas também Ele é um Deus justo e que às vezes Ele traz coisas pesadas sobre nós quando nós desobedecemos. Graças a Deus que não vai chover pedra sobre a gente quando a gente desobedece, não é? Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Salvador, já levou na cruz toda a dor e todo o sofrimento em nosso lugar. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo nosso Salvador, que suportou a tua ira, todo o teu castigo e maldição em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Abençoe essas crianças para que desde cedo aprendam a temer ao Senhor, e não somente temer ao Senhor, mas amar ao Senhor, amar o Senhor Jesus. Dê que elas possam crescer crentes em Cristo e jamais se desviem desse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, criançada, vocês podem sentar. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 9, de 13 a 35, a 7ª praga de Deus sobre o Egito, a chuva de pedras. Algumas observações antes de nós começarmos. Nosso pastor está de viagem e ele chega amanhã, se Deus quiser. Lembrem disso nas suas orações para que ele, a Tissa e as meninas, a Eva e Chloe, façam uma boa viagem e nos sejam restituídos o mais breve possível. Também nós sempre pedimos aos pais que, se as crianças se ficarem um pouquinho inquietas e começarem a chorar e a gritar, tem o crying room ali atrás, onde você pode levar a criança por um tempo até ela se acalmar e depois trazer de volta, porque a gente quer que a criança participe, que ela cresça aprendendo a participar do culto. E você vai ensinando para ela direitinho a se comportar enquanto o culto se desenrola. Nós vamos
O texto vai ser Êxodo 9, de 13 a 35. Como é uma passagem muito longa, nós iremos lendo à medida que vamos fazer a exposição. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que Teu Espírito Santo possa nos conduzir na compreensão, na interpretação dela e na aplicação prática em nossas vidas. Tu és o Deus santo, justo e verdadeiro, e nós queremos Te louvar, porque Teu Filho Jesus levou sobre si a maldição. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos lembrar o que é que nós vimos na mensagem anterior para poder ambientar o que é que nós vamos ver aqui. Nós começamos a fazer uma série de mensagens no livro de Êxodo, mais particularmente começando nas 10 pragas, nos 10 golpes, como literalmente no hebraico está escrito, nos 10 golpes de Deus contra a nação do Egito, particularmente sobre Faraó. Na mensagem anterior, Deus, através de Moisés, ordenou que Faraó libertasse os hebreus, seu povo, para adorá-lo no deserto. Mas Faraó, apesar de ter visto o grande poder de Deus nas pragas já realizadas, ele continuou endurecendo o seu coração. Deus disse então que se Faraó não libertasse os hebreus, enviaria uma praga mortal sobre os animais, afetando cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Contudo, os animais dos hebreus seriam poupados. E no dia seguinte, conforme anunciado, houve uma praga que matou o rebanho dos egípcios, enquanto nenhum animal dos hebreus tinha sido afetado. E sem mais negociações, Deus instrui Moisés a lançar cinzas de forno no ar, que resultaram em tumores nos egípcios e nos animais restantes. A praga das feridas afetou toda a população egípcia, inclusive os magos de Faraó, que já não conseguiam resistir ao poder de Deus. E foi até irônico, né? Porque os magos, que eram os maiores opositores, que estavam imitando a Deus, eles foram os primeiros a ficar com tumores, com aqueles caroços horríveis que nem vou descrever antes do almoço. Bom, depois dessa praga, Deus endurece o coração de Faraó, que se recusa novamente a deixar os hebreus ir. E agora Deus manda a 7ª praga, que é a mais devastadora até agora. Vamos ler em primeiro lugar a razão pela qual é a primeira vez, desde que nós começamos a falar sobre estas pragas sobre o Egito, é a primeira vez que Deus manda Moisés dar uma explicação a Faraó do porquê ele está fazendo aquilo, de porque Deus está mandando tantas pragas. Verso 13 a 16. Disse o Senhor a Moisés, acompanhe aí: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus já poderia, ele diz aqui, ele já poderia ter destruído Faraó e a terra do Egito há tempo. Deus poderia ter mandado uma praga que destruiria completamente a nação do Egito, inclusive o próprio Faraó. E Faraó já devia ter percebido isso por conta da devastação das pragas anteriores: sangue, piolho, mosca, sapo, pestes, tumores. Mas Deus estava adiando aquele juízo por alguns motivos. Deus não tinha destruído Faraó por alguns motivos. Primeiro, ele diz no verso 14 e 16, para que através daqueles sinais, daqueles milagres, Deus mostrasse seu poder
e Faraó soubesse que não há nenhum Deus como Yahweh em toda a terra. Segundo, para que o nome do Senhor fosse anunciado não somente no Egito, mas em toda a terra. Verso 16. E terceiro, e aqui é interessante, quando o apóstolo Paulo cita essa passagem, ele cita conforme a Septuaginta traduziu. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. No hebraico está dizendo: para isso te levantei, para te mostrar o meu poder. Quando os gregos traduziram, eu te levantei para em ti mostrar o meu poder. Ou seja, Faraó seria um sinal ou o meio pelo qual Deus manifestaria seu poder, a sua majestade e a sua graça. Na verdade, a sua ira, o que mostra que Deus levanta com seus propósitos. Então, estas são as razões pelas quais Deus até agora não tinha destruído o Egito. Ele tinha mantido Faraó para que em Faraó e através de Faraó ele pudesse realizar todos aqueles sinais e prodígios para mostrar que ele era o único Deus verdadeiro e que isso fosse anunciado em toda a terra. E era isso que Moisés deveria dizer a Faraó naquela manhã. Vocês lembram que toda manhã Faraó ia para as margens do rio Nilo tomar um banho, era um banho ritual de purificação, o rio Nilo era considerado como sagrado, e era ali que Moisés se encontrava com ele. Acordava cedinho, quando Faraó descia para o rio, lá vinha Moisés e Faraó dizia: lá vem aquele chato de novo, não é? E eles vêm estragar meu dia, e o dia de Faraó começava mal. Deus, através de Moisés, dizia a Faraó: deixa sair o meu povo, senão eu vou manifestar as minhas pragas contra você. E Deus diz aqui: eu vou trazer contra o teu coração todas as minhas pragas. Veja o verso 14. Isso significa que o que ia acontecer ia marcar o coração de Faraó. Faraó ia sentir lá dentro, porque essa praga que viria agora era a pior de todas elas. Faraó haveria de sentir, ele e todos os seus oficiais. Faraó deveria libertar seu povo para servi-lo no deserto. Se Faraó recusasse, ele mandaria essa praga que teria o efeito de afetar o coração de Faraó e os seus oficiais. E aí então é feito o anúncio de que praga seria essa, está do verso 17 ao verso 19. Ainda te levantas contra meu povo para não deixá-lo ir? Aqui vocês têm que lembrar que no original não tem interrogação. Na língua hebraica, no hebraico antigo, não tem ponto e vírgula, não tem sinal de exclamação, não tem interrogação, não tem divisão de parágrafo, não tem separação de frases, nem separação de letras. Então o intérprete ele tem que entender para colocar da maneira certa para nós. Então essa frase poderia ser: ainda te levantas contra meu povo. Quer dizer, apesar de tudo isso, você ainda se levanta contra meu povo para não deixá-lo ir. Ou pode ser traduzido na forma de uma pergunta: você ainda vai prender o meu povo e não vai deixá-lo ir? De qualquer maneira, é Deus dizendo a Faraó: você vai insistir na sua teimosia? Você vai continuar me desobedecendo? Então, verso 18: eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até o dia de hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Deus já tinha demonstrado que ele era superior aos deuses do Egito. Vocês têm que lembrar que o que tem aqui é uma guerra de religiões. O monoteísmo, a única nação naquela época que era monoteísta, que tinha um único Deus, eram os judeus, eram os descendentes de Abraão. E o politeísmo, que era a prática de todas as demais nações. Os assírios tinham muitos deuses, os egípcios tinham muitos deuses. O boi era sagrado, o crocodilo era sagrado, o rio era sagrado, o pássaro preto era sagrado, o faraó era considerado filho de Deus. Os amonitas, os moabitas, os moradores da terra de Canaã tinham muitos e muitos e muitos deuses.
Somente Israel era monoteísta. Então, a luta era para saber qual era o sistema certo, quantos deuses existem e qual é o Deus verdadeiro. E Deus estava mostrando que ele era o Deus verdadeiro, porque os deuses do Egito, supostos deuses do Egito, não conseguiram impedir todos aqueles desastres que Deus estava mandando sobre o povo. Então, Yahweh, que é o nome do Deus dos hebreus, era o único Deus. Ele era o Criador dos céus e da terra, e ele era superior aos deuses do Egito e a todos os demais deuses. Era isso que Deus se propunha a provar, e era por isso que ele tinha mantido Faraó até aquele momento, naquela situação. Faraó, mesmo vendo a grandeza de Deus e o poder de Deus, ele mantinha seu coração endurecido e não queria libertar o povo, como está dizendo aqui no verso 17. Você ainda se levanta contra o meu povo. Lembra, ele escravizava os hebreus e tinha mandado matar todos os filhos meninos dos hebreus. Isso aí Deus não esqueceu. Às vezes a gente pensa, mas Deus é muito duro, muito pesado. Sim, mas esse povo matou centenas e centenas de crianças durante 450 anos, né? Menos, né? O tempo de Moisés, cerca de 50 anos que havia começado isso, ou mais, mas eles vinham matando os filhos dos hebreus fora o escravizamento. Então, Deus haveria de mandar uma praga pior que as anteriores, e anuncia aqui chuva de pedras. Nós temos uma dificuldade no hebraico também, mais uma vez, é que a gente não sabe se pedra aqui era pedra, paralelepípedo, ou se era granizo, que é o mais provável. É o mais provável que seja uma chuva de granizo, mas que caísse gelo do céu, mas pedra tamanho de uma bola de golfe, ou maior, coisa desse tipo, que onde batesse destruísse. A gente sabe quão arrasador isso pode ser, não é? Então essa chuva de pedras provavelmente era uma chuva de granizo, como nunca houve na terra do Egito. Quando a gente lê a história do Egito, lê um pouquinho de arqueologia, havia chuva de granizo no Egito entre janeiro e março, mais ou menos, mas era assim, poucas e raras, coisa pouca e rara. O que Deus ia fazer era alguma coisa que ninguém nunca tinha visto antes no Egito, ninguém tinha visto antes no Egito, para mostrar o poder dele. E ele diz aqui, desde que o Egito se tornou uma nação. O Egito já havia se tornado uma nação, fazia séculos, unificada por um desses reis aí, Tutmoses, não sei qual, que pegou as tribos e unificou debaixo de um império, e o Egito se tornou nação. Então fazia séculos. Moisés está dizendo, desde que isso aconteceu até hoje, nada parecido com o que vai ocorrer jamais foi visto na terra do Egito. E aí ele descreve, seria uma chuva de pedras, vamos entender granizo, algo muito grave, a pior tempestade de granizo que já caíra sobre o Egito. Nunca teve nada parecido. Contudo, Deus mostrou compaixão. Pela primeira vez, Deus mostrou compaixão para os egípcios. Aqui no verso 19 ele diz, Faraó, manda recolher agora do campo os animais, os homens, porque amanhã, nessa mesma hora, a chuva vai começar. E quem estiver no campo desprotegido, esse vai morrer. Os animais vão morrer, os homens vão morrer, vai ser uma devastação total. Se não se recolherem em casa, caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Final do verso 19. Deus estava irado contra o Egito, a sua justiça demandava a destruição daquela nação, mas o nosso Deus, que é justo, um Deus que é santo, ele também é misericordioso. Ele disse, olha, vai acontecer isso aqui, mas só vai ser amanhã nesse horário. Dá tempo, corra, vão para casa, toque o gado do campo para dentro dos currais, protejam os animais, protejam vocês mesmos, porque amanhã nesse horário essa chuva vai cair. Isso foi o que Moisés disse a Faraó lá às margens do rio Nilo, depois de anunciar aquela desgraça. Agora veja os efeitos, aqui já estou no meu terceiro ponto da mensagem, veja os efeitos desse anúncio de Moisés ali na corte de Faraó. Imagina a cena, Faraó cercado dos seus conselheiros,
com os bruxos e magos, Janes e Jambres também estavam lá com eles, e toda aquela comitiva descendo do palácio para as margens do rio Nilo, e Moisés e Arão indo se encontrar com eles. Moisés e Arão indo se encontrar com eles. E aí Moisés dizia: rei, eu tenho alguma coisa para te dizer. O rei parava lá, talvez já tinha entrado no rio Nilo pela cintura, né? E voltava lá estava aquela figura, né, com o cajado na mão. Assim diz Deus, o Senhor dos Hebreus. Assim diz Deus, o Rei dos Hebreus. E aí trazia essa mensagem. Àquela altura, quando Moisés disse: vai ter uma chuva de pedras amanhã nesse horário, o texto diz o seguinte: quem dos oficiais de Faraó, estou lendo o verso 20, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo seus servos e seu gado. Gente, tem sido assim através da história. Através da história, duas reações. A palavra de Deus é pregada: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus, senão vocês serão condenados. Creiam em Cristo e vocês terão a vida eterna. Deus é misericordioso, Deus aceitará aquele cujo coração é contrito e está arrependido. Creiam no Senhor Jesus. Essa é a mensagem. Duas reações. Uma, pessoas que creem, temem e fazem o que está escrito, fazem o que está dito, se arrependem dos seus pecados, mudam de vida, seguem a orientação da palavra de Deus. O segundo grupo ouve, não dá atenção. Isso é conversa religiosa. Isso aí é simplesmente conversa para boi dormir. Isso aí é ilusão. Freud explica, a ciência já explicou todas essas coisas. Nós não temos que ouvir esse tipo de coisa. E continua exatamente no mesmo caminho. Através dos séculos, a mensagem do Evangelho tem sido proclamada e a reação sempre tem sido essa daqui. Alguns servos de Faraó temeram a palavra de Deus, porque já tinham visto o suficiente para acreditar que Yahweh era o único Deus verdadeiro. Correram para casa, pegaram o gado, os servos protegeram. Outros disseram: isso é conversa desse hebreu doido aí. Esse tal de Moisés aí, ele está querendo popularidade ou está querendo ser alguma coisa especial. Até o dia de hoje é assim. Pessoas que dão atenção à palavra de Deus e outras que não ligam para o que está sendo dito. Bom, o que é que aconteceu? A chuva de pedras está descrita de 22 a 26. Então disse o Senhor a Moisés: estende isso já no dia seguinte, na mesma hora. Então disse o Senhor a Moisés: estende as mãos para os céus, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta no campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Note aqui nessa passagem que eu li os seguintes pontos. Primeiro, por ordem de Deus, Moisés invoca a chuva de pedras sobre todo o Egito. Ele levanta o seu bordão para o céu e imediatamente a tempestade começa, para provar que não foi um mero acidente climático, que não foi uma mera coincidência, como às vezes acontecia. Como eu já disse, o Egito sabia, conhecia chuva de granizo, raro, pouco, mas conhecia. Mas aquilo ali aconteceu de maneira sobrenatural. Moisés levanta o bordão dele na direção do céu e imediatamente a chuva começa. Lemos aqui que além das pedras, que são as pedras de gelo do granizo, houve também trovoadas e diz o texto, fogo, que provavelmente eram raios, os
raios como nunca visto na terra do Egito, raios caindo com chuva de granizo, juntamente com, ele fala mais aqui, relâmpagos, o fogo misturado, trazendo grande temor sobre todo o Egito. Nunca houve coisa parecida desde que o Egito se tornou nação. Gente, eu não posso imaginar, de repente, do nada assim, céu claro, de repente Moisés estende o cajado, o céu se fecha, né? As nuvens se tornam escuras, e aí aí o pessoal diz, não, é só uma chuvinha, né? É só uma chuvinha. E aí a coisa começa a engrossar, e pedra do tamanho de uma bola de golfe ou maior começa a cair do céu com toda a violência, e aí os trovões, pá, começa a ir trovões em todo lugar, e raio, muito raio, tudo isso caindo ao mesmo tempo sobre toda a terra do Egito. Olha o resultado, conforme diz o verso 25, morreram todos os homens que estavam no campus. Imagine, eu falei para vocês, né? Eu levei uma pedrada aqui no nariz, né? Coisa horrorosa. Eu não sei nem se eu devia contar isso para as crianças. Agora imagine você sendo atingido com uma bola de gelo, tamanho de uma bola de golfe, caindo a 300 km por hora do céu na sua cabeça, né? Espatifa seu crânio na hora, né? Espatifa seu crânio na hora. Morreram todos os homens que estavam no campo, aqueles que não tinham crido na palavra do Senhor. Eles não creram na palavra de Deus, porque se eles tivessem crido, eles teriam levado os animais e se protegido, mas continuaram a vida como se nada fosse acontecer, e assim é a humanidade, assim caminha a humanidade. Uma parte crê na palavra de Deus e outra simplesmente se recusa a crer e sofre as consequências. Nunca houve nada parecido. Morreram os animais, morreu todo o gado, e aí acrescenta aqui, e as plantas, a lavoura e todas as árvores do campo. É claro, porque uma chuva daquela, onde bate, sai quebrando galho, quebrando tronco, quebrando árvore, não fica nada fica na frente, nada disso, porém, estava acontecendo na terra onde estavam os hebreus. Capítulo 9, verso 26. Para quem não pegou do começo, os hebreus moravam numa região do delta do Nilo, que foi conseguida por José, 400 anos antes. José tinha conseguido uma região no delta do Nilo, que era muito fértil, uma terra chamada Gósen, que era um pouco distante da terra dos egípcios. Por quê? Porque os egípcios não gostavam de criadores de ovelhas, e os hebreus, eles cuidavam de ovelhas. Era a profissão deles, eles eram todos fazendeiros, e tinham esses animais que eram considerados sagrados pelos egípcios. Então os egípcios não gostavam muito dos hebreus, então eles moravam naquela terra um pouquinho separada. Todas as pragas que vieram, pegaram no centro do Vale do Nilo, mas não pegaram na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus. E não era coincidência, era Deus mostrando que Ele sabe fazer a diferença entre o povo dele e aqueles que não são seus. E é a mesma coisa que vai acontecer no dia do juízo. Deus vai fazer a diferença entre aqueles que são seus e aqueles que ouviram a palavra do Senhor e não se converteram e não quiseram seguir o caminho do Senhor. O resultado foi tão devastador que Faraó amoleceu o coração. Vamos ver do verso 27 a 32. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Aqui, queridos, nós lemos o resultado da praga no coração de Faraó. A chuva de pedras foi tão devastadora que Faraó, aparentemente, pela primeira vez, resolveu atender Moisés. Veja os seguintes pontos do diálogo que os dois mantiveram aqui. Faraó reconhece que Deus é justo. Verso 27.
Deus é justo. Segundo, ele diz que dessa vez havia pecado contra Deus, ele e o povo dele. Está aí no verso 27. Terceiro, ele pede que Moisés ore a Deus para tirar os trovões e a chuva de granizo, verso 27. E ele promete que vai deixar o povo sair, verso 27. Resposta de Moisés, de 29 a 30. Ele diz que vai orar a Deus para que Deus cesse aquela praga, mas também declara que não confia no arrependimento de Faraó e dos seus oficiais. Moisés diz assim: eu sei que vocês ainda não temem ao Senhor. Por que Moisés disse isso? Porque Faraó disse assim: dessa vez eu pequei contra o Senhor. E as outras? Não pecou não? Não pecou nas outras vezes? Nas outras 6 pragas, ele não pecou? Quando ele viu o poder de Deus, a mão de Deus, endureceu o seu coração, piorou, agravou a escravidão do povo, não pecou? Claro que pecou. Desde o início ele vem pecando, desobedecendo a Deus. Só que o arrependimento verdadeiro, ele assume tudo. Uma vez eu tratei de uma pessoa que dizia que era fiel à sua esposa. E a mulher dizia que ele estava sendo infiel, só que não tinha provas. Um dia a mulher encontrou provas e trouxe, eu era pastor da igreja, chamei no meu gabinete, e ele veio negando tudo. Quando eu mostrei as provas, ele começou a chorar, pediu perdão, estava arrependido, foi um momento de fraqueza e tudo mais. Eu disse: está bem, nós vamos conversar com sua esposa, vamos tentar recuperar seu casamento. E o homem parecia aliviado, estava saindo e me deu aquele estalo assim. Eu disse: espera aí, vem cá. Essa foi a única vez? Ele disse: pastor, já que o senhor perguntou. E aí desenrolou mais dezenas de outras vezes em que ele tinha pecado contra Deus. Verdadeiro arrependimento, ele cobre tudo. Não é dessa vez eu pequei, não. Ele assume a responsabilidade. O pecador que está arrependido, ele não coloca a culpa nos outros, ele não parcela a sua dívida, ele paga em full, ele diz completamente: Deus, eu sou culpado, eu assumo isso, eu fiz tudo isso. A atitude de Faraó é: dessa vez, nas outras não, mas dessa vez eu pequei quando não deixei o povo ir. Então ora a Deus para que Deus me perdoe. Faraó, aí Moisés diz: eu vou orar, mas eu sei que você ainda não teme ao Senhor. Porque quando uma pessoa teme a Deus, ela não faz esse tipo de barganha que Faraó está fazendo aqui, mas ela assume de verdade o seu arrependimento, a sua culpa, a responsabilidade por tudo o que fez. Moisés diz: eu não creio que você de fato esteja arrependido. E aí vem esse relato que parece estranho, não é? Do verso 31 a 32, da destruição causada na agricultura do Egito. O linho e a cevada, o que é que foi destruído? O linho e a cevada foram feridos porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Isso aqui nos coloca entre janeiro e março. Quando então esses dois vegetais aí já tinham brotado, já tinham saído e foram completamente destruídos. Mas o que era mais importante para o sustento da terra do Egito, que era o trigo e o centeio, não sofreram dano porque não tinham ainda nascido. E eis a razão. A gente pergunta: por que esse relato está aqui? E eu creio que a explicação é a seguinte: para mostrar por que é que Faraó não estava totalmente convencido. Lembre que nas outras vezes, quando Deus mandava uma praga e Faraó pedia que Moisés orasse para que Deus tirava a praga, prometendo que ia libertar o povo, Moisés orava, Deus tirava a praga. Quando Faraó via que estava tudo bem, o que é que ele fazia? Endurecia o coração, quebrava a sua palavra. Mesma coisa aqui. A chuva de pedra veio, fez uma devastação total, mas não pegou no trigo e na cevada, que era exatamente o que o Egito precisava para sobreviver. Quando Faraó viu isso, disse: vai acontecer o que nós vamos ver em seguida. Ele endurece o seu coração outra vez. E eu faço a mesma aplicação que eu fiz nas outras mensagens. O pecador só tem ateu enquanto pitbull não pula cerca. Aí todo mundo chama qualquer Deus que tiver. Ele, Nossa Senhora de Guadalupe, ele sai invocando que valha-me Deus,
Então, na hora do perigo, da doença, da necessidade, do problema que está enfrentando, especialmente nós imigrantes numa terra estranha, quando vem os problemas, todo mundo quer Deus. Deus misericordiosamente atende, resolve o problema, traz paz. E o que é que a gente faz? Esquece de Deus, esquece o que prometeu. Volta a ser exatamente como era antes. É o caso de Faraó. A cevada e o trigo não foram atingidos. O que é que acontece com Faraó? Endurece o coração outra vez. Leiam aí de 33 a 35. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Moisés ora, estende as mãos aos céus, Deus honra a sua promessa, para a tempestade de granizo. Faraó deveria ter visto que Deus era Deus de toda a terra, mas ele quebra a sua palavra. Continua pecando contra Deus, deixando de crer nas evidências claras. Às vezes a gente pensa que pecado é só imoralidade, adultério, desonestidade. Pecado é você continuar a descrer em Deus, apesar de todas as evidências que Deus tem dado da sua existência, do seu amor e da sua bondade para com você. Faraó endureceu seu coração, não somente ele, mas os seus oficiais, o que mostra que o pecado é como fermento. Faraó endurece o seu coração e os seus oficiais endurecem também e mantém os israelitas escravizados. Termina o texto no verso 35. Não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Quando Deus chamou Moisés lá do Monte Sinai e disse, vai no Egito libertar o meu povo, Deus disse a Moisés, Faraó não vai ouvir você, porque eu levantei Faraó para nele mostrar minha glória e o meu poder. O que é que nós podemos aprender, queridos, com essa passagem? Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Deus poderia ter destruído Faraó de imediato, mas ele escolheu prolongar o julgamento para que o seu poder fosse conhecido no mundo todo. Os tempos e modos de Deus são perfeitos e ele age para glorificar seu nome e revelar sua soberania, mesmo quando não compreendemos os seus métodos. Pergunta, pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Porque a primeira coisa que você faz quando alguma coisa dá errado é você perguntar a Deus, por quê? Você se sente injustiçado, você acha que Deus está sendo severo com você, que Deus se esqueceu de você. Mas aqui você está vendo que Deus, ele é soberano. Ele age conforme ele deseja. Ele já podia ter destruído o Egito, não destruiu. Ele poderia ter acabado com o Faraó, não fez. Por quê? Porque ele tinha um plano. Mas que plano era esse? Através da desobediência de Faraó, Deus mostrar a sua fidelidade e o seu amor para com o seu povo. Deus tem motivos que nós não conhecemos. Deus tem motivos que nós não conhecemos. A providência de Deus é misteriosa e é secreta. Então Deus sabe o que faz. Nós é que não sabemos o que dizemos, mas Deus é sábio em tudo o que Ele faz. Então, nunca mais questione a Deus. Deus, por que disso aqui? Você pode dizer o seguinte, Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é justo e verdadeiro e que o Senhor não faz nada errado e que no final da história o Senhor será glorificado e eu serei feliz e satisfeito contigo. Então, não se queixe de Deus e não coloque a culpa em Deus, mas confie no Senhor, porque Ele é o Deus soberano sobre toda a terra. Segunda lição, nossa responsabilidade diante da palavra de Deus. A reação dos servos de Faraó à palavra de Moisés nos ensina que ao ouvirmos a mensagem de Deus, nós somos responsáveis pela resposta. Queridos, pergunta, o que é que isso tem a ver comigo? Você está aqui nessa manhã, você ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus foi exposta com fidelidade. Eu não falei de mim, eu não inventei história, interpretei o texto de maneira clara, que todo mundo pode compreender, e todo mundo está vendo que eu estou ensinando a palavra de Deus. O que é que você vai fazer diante disso?
Aqui está dizendo que quando nós tememos a Deus e obedecemos a Deus, nós mudamos, nós nos arrependemos, nós queremos andar no caminho dele. Aqui também está escrito, e nós podemos inferir isso, que quando as pessoas não dão atenção à palavra de Deus, mais adiante elas vão sofrer as consequências, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O que é que você vai fazer? Sugestão, hoje é o dia do Senhor, quando você estiver em casa, saque sua família, sozinho como você está, tenha uma boa refeição, chegue na sua casa, se tranque no seu quarto ou junto com sua família, abra a Bíblia, lê essa passagem e diante de Deus diga: Deus, o que é que o Senhor quer que nós como família façamos? O que é que nós precisamos mudar? O que é que nós precisamos ter transformado na nossa vida? Não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Nos meus 43 anos de pastorado, eu descobri que o povo não precisa de conhecer coisas novas. Vocês já sabem tudo. Vocês precisam praticar o que vocês sabem. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês ouvem. Como foi feito aqui, como foi dito, né? Quem ouviu e praticou, salvou-se. Quem não... Agora, a última coisa que eu queria falar para vocês aqui nessa manhã é graça e julgamento. Mesmo em meio ao julgamento severo, Deus mostrou compaixão para dar tempo para os egípcios se protegerem da chuva de pedras. Eu sei que às vezes a gente se sente muito culpado, e com razão, porque a gente erra. Às vezes a gente se sente indigno de chegar na presença de Deus. A gente não sabe como é que Deus vai nos receber. Mas são passagens como essas na Bíblia que mostram que na ira, Deus se lembra de ser misericordioso. Da mesma forma que Ele deu tempo para que houvesse um escape, Ele também lhe dá um tempo para que haja um escape. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como está escrito. Deus, em Cristo Jesus, nos chama para perdoar os nossos pecados, para nos aliviar da nossa culpa, transformar a nossa vida. Eu não sei em que buraco você se meteu, ou coisa errada você fez, que situação difícil você está, mas não há nenhuma situação sobre a qual Deus não possa dizer: fuja para o refúgio, fuja para o abrigo, porque lá você vai salvar a sua vida. Corra para Cristo, corra para a cruz. Há perdão para aquele que se arrepende. Há graça e misericórdia para aquele que sinceramente busca a Deus arrependido. Nós somos imigrantes numa terra estranha, que nos abre as portas, que nos acolhe com generosidade, e aqui nós devemos viver e dar o nosso testemunho de que só há um Deus e um Salvador, que é Jesus Cristo, e que essa igreja ela seja conhecida por isso, de pessoas arrependidas que ouviram a palavra de Deus e colocaram em prática. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Depois nós iremos cantar. Eu quero já convidar o grupo de louvor para vir para frente e se preparar para isso aí. Vamos orar. Ó Deus grandioso, Tu és temível, Tu és tremendo, Tu és o Criador dos céus e da terra. E é somente a Tua graça que impede que nós sejamos consumidos. Nós pedimos perdão pelas vezes em que nós Te julgamos, falamos do Senhor que não devíamos, quando Te atribuímos culpa, quando nós somos ignorantes e nada sabemos. Nós pedimos, ó Pai, que essa palavra desperte os corações, não somente de uma vida em pecado, mas também aqueles que estão se sentindo culpados, possam correr por um abrigo seguro que nós temos no Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado que o Senhor libertou o seu povo. Obrigado que Cristo Jesus veio desse povo e Ele é o nosso Salvador. Abençoa-nos nesse dia quando nós queremos louvar o nome dEle e cultuá-lo. Por amor do Teu nome. Amém.